pessoal, tô chegando mais uma vez. Adriana da Ferreira WA. Vamos lá agora esclarecer aí mais uma dúvida, né, de um contribuinte, que eu acredito que possa ser a dúvida de você também aí do outro ladinho, em relação ainda a esse assunto do parcelamento PERT, né? Conforme eu já venho falando aí, eu acho que as pessoas do outro lado já estão muito cansadas de ver falar nesse assunto de parcelamento PERT, de refis, novo refis, né? Agora é a lei 13.496, né, que foi até convertida já a MP 783, trouxeram alterações, ou seja, praticamente desde o início de janeiro desse ano, 2017, a gente está aqui só falando de parcelamento PERT, né? Eu tento até entrar em outros detalhes, em outros assuntos para poder auxiliá-los em outros segmentos, em outras situações, mas não dá, não tem como, né? Então acabou que eu fiquei focada esse tempo todo no parcelamento, mas tudo bem, o intuito aqui é poder contribuir com você do outro lado aí, e depois que tudo passar aí, a gente volta a entrar em outros temas, em outras situações. Mas a dúvida aqui neste vídeo, que eu pretendo esclarecer para vocês, é que está sendo muito questionado. O pessoal tá me mandando e-mails, estão me ligando aqui, né, do Brasil todo. Eu fico até feliz por um lado, né? Então, pelo menos que eu já estou sendo, assim, assistida em vários lugares, né? Me ligam lá do Tocantins, me ligam de Fortaleza, me ligam de Minas Gerais, me ligam do Rio de Janeiro, não sei de onde, todos os lugares. E eu já estou feliz e satisfeita com isso, né? Então, por isso que eu estou aqui e eu procuro sim, eu procuro me dedicar, eu procuro estudar, eu procuro entender o assunto para poder contribuir aí. Eu, com certeza, não estou contribuindo com uma pessoa só, com milhares de pessoas, com certeza, aí, que assistem os meus vídeos, com certeza, eu acredito que alguma coisa eles devem estar aprendendo aí do outro ladinho, né? Então vamos lá, vamos esclarecer a dúvida desse assunto, parcelamento PERT. O contribuinte, ele me perguntou o seguinte: Adriana, eu fiz uma adesão lá na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ele ainda repetiu, eu achei bonitinho que ele repetiu umas 2, 3 vezes, né? Ele deixou bem claro que ele estava se referindo aos débitos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou seja, não tem nada a ver com a Receita Federal. Aí, beleza. Ele falou, olha, eu fui fazer a minha adesão do meu parcelamento, só que eu tinha débitos previdenciários e tinha demais débitos. Então ele falou, o que eu fiz? Na hora de marcar aquela opção dele para a opção do tipo, eu vou repetir 3 vezes, tipo, porque tipo de parcelamento de modalidade é diferente das modalidades. Eu acho que o pessoal está confundindo ainda. O tipo de parcelamento, o tipo de modalidade quer dizer que contribuintes tenham débitos previdenciários, é um tipo. Demais débitos é outro tipo. E aí o que acontece? Que quando ele for fazer esse parcelamento, ele estará aderindo, estará fazendo adesão a um parcelamento previdenciário, a outro parcelamento de mais débitos. Então ali, se ele erra aquela opção, né, na realidade, se ele quer marcar uma opção que ele está aderindo de repente, porque ele pode decidir, de repente assim, ele não quer aderir, não quer incluir os débitos previdenciários por algum motivo. Talvez ele tenha crédito, depois ele regulariza lá a situação dos débitos previdenciários e quer marcar apenas a opção do tipo de parcelamento dos demais débitos. Só que aí o que ele fez? Ele errou. Ele foi lá e marcou a opção demais débitos, os débitos previdenciários, o que ele não queria. E isso junto à PGFN. E continuou, esqueceu, não prestou atenção e deu continuidade no processo. E foi lá, escolheu a modalidade, aí é modalidade, ele foi lá e escolheu. A gente sabe que tem lá a modalidade na PGFN, né? Tem a modalidade do inciso 1, tem a do inciso 2 e vai por aí. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, escolheu a modalidade dele, para pagar o restante dos demais débitos dele lá no mês de janeiro de 2018 à vista. O restante do saldo remanescente, ele queria pagar à vista. Então ele foi lá, marcou bonitinho aquela opção A, né, para pagar um percentual de entrada. Ele fez todo o processo ok. Para ele estava tudo certo, tudo correto. Mas não estava. Porque na realidade, qual o erro que ele cometeu?
os débitos que efetivamente ele queria incluir no neste parcelamento eram os demais débitos, e ele marcou a opção os débitos lá previdenciários, ou seja, ele cometeu um erro. Aí que veio a pergunta dele: tenho como acertar isso agora? Posso fazer o acerto? Pelas normativas lá da PGFN não pode, é irretratável. Uma vez feito, no caso da PGFN, na Receita é outra história. Mas aqui na PGFN, para o tipo é irretratável e irreversível. Agora, vamos supor que de repente ele queria parcelar, se ele tivesse feito lá a adesão bonitinha, tudo certinho, né? Se ele tivesse escolhido corretamente os demais débitos, que era o intuito dele, ok. Aí quando ele foi escolher a modalidade que ele queria lá naquela opção para poder se beneficiar de reduções de juros e multas, vamos supor que ele queria a opção B. Qual é a opção B? Eu acho que todo mundo já sabe aí, né, do outro ladinho. A opção B, ele vai reduzir juros lá, até com as novas normas agora, né, da Lei 13.496, então ele vai reduzir os juros a 80%, vai reduzir a multa lá a 70%, ok, bonitinho, e depois ele parcelar em 145 vezes. Mas ao invés dele ir lá e marcar essa opção dele, o que ele fez? Ele foi e marcou a opção A. Aí ele marcou como se ele fosse pagar esse percentual de entrada agora e o restante de uma vez em cota única no mês de janeiro de 2018. Ou seja, aí ele ficou agora apavorado também. E falou: e agora? E se eu fizer isso, né? Vamos pensar. Conversando com o contribuinte, a gente foi entrando em detalhes. Por isso que eu estou passando para vocês aqui, que eu achei interessante também. Aí o que acontece? Neste caso, lá na PGFN, que é o nosso foco aqui, o nosso assunto desse vídeo, porque lá na Receita também pode fazer os acertos, mas são outras justificativas, então não vou entrar em detalhes aqui neste vídeo, mas estão em outros vídeos meus. Então, como ele acertaria? Aí ele já teria que elaborar um requerimento pedindo para a PGFN, aí chama-se um requerimento de revisão. Então ele iria fazer isso e pedindo, e a PGFN depois lá iria fazer o acerto. Aí eles iriam fazer a troca, iria mudar essa opção dele aí, né, para a correta, da opção A para a opção B. Neste caso, o PGFN, ok. Se vocês verificarem lá na Receita Federal, outra história. Depois a Receita Federal vai habilitar lá o campo, o próprio contribuinte vai poder ir lá, fazer a alteração, né, mudar a opção, mas tem toda uma sistemática. Mas eu só queria que vocês entendessem aqui o meu raciocínio e a minha explicação aí em relação a este acerto perante, né? E outra, para quem já esteja assistindo a este vídeo agora e de repente tenha cometido esses erros, então assim, eu já aconselho, procurem lá a PGFN, ver de que forma que vocês vão conseguir ajustar, né? E não percam tempo, né? Que a gente sabe que este protocolo, deste requerimento, tem que ser ainda dentro deste prazo, né? Pela lógica, teria que ser dentro do prazo aí de adesão ao parcelamento. Então, quer dizer, nós temos ainda aí a prorrogação até 14 de novembro de 2017, ou seja, você ainda tem um tempinho. Verifique aí se você não incorreu em algum erro, se está tudo correto aí o que você fez, a sua adesão bonitinho, né? E vai atrás, vai buscar aí acertar a sua situação para você amanhã não ser excluído e perder a oportunidade de repente aí de obter esses benefícios, essas reduções e acertar a sua situação perante ao fisco aí, tá bom? Grande abraço a vocês. Eu continuo sempre pedindo aqui, né, para que vocês não deixem de se inscrever aí no meu canal, é muito importante, porque a cada instante nesse período todo do parcelamento, e conforme eu já venho explicando, isso ainda vai longe, né, ainda vai se estender aí para 2018, mas sempre que possível eu estarei aqui passando também as informações para vocês, da mesma forma que os colegas também estão aí distribuindo aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, LinkedIn, várias redes. Tá todo mundo contribuindo aí um pouquinho, né? Já que as informações não vêm tão claras aí para todos nós, que eu também sou uma contribuinte, então já que não vem tudo junto, a gente acaba tendo que estudar aqui, tentar decifrar o que está escrito ali naquele papel, para poder tentar passar para vocês aqui e poder contribuir e ajudá-los aí.
No meu caso, pelo menos, assim, como de uma certa forma eu atuo já na área tributária há mais de 25 anos, né? Já pós-direito tributário também, sou contadora, então de uma certa forma a gente acaba adquirindo, né, um certo conhecimento um pouquinho a mais. Por isso que eu decidi em divulgar esses vídeos para poder tentar passar e ajudar e contribuir um pouquinho com vocês aí do outro lado, tá bom? Um grande abraço aí, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.